apresentando, né? Eu sou, todo mundo aqui me conhece, mas eu sou Gabi, né? Eu quero me apresentar mesmo assim. Então, antes de começar a Ecro, eu estava fazendo um curso de panificação, aqui mesmo, na base. E a Ecro começou junto com o curso. E numa data feita, eu tive essa visão lá no curso, quando eu estava fazendo pão, eu me vi contando a história fazendo pão. E aí eu pensei tanta coisa, eu disse assim, e aí eu comecei a falar para as meninas que estavam fazendo pão comigo, gente, eu me vi apresentando a história fazendo pão. E aí eu já tentei, durante todo o percurso, pensava um pão para cada janela e tanta coisa. E assim, eu sei como vai começar, tá certo? E sei que ele vai encerrar. Eu sei que ele também tem surpresa para mim, né? Porque o aprendizado não encerrou, né? Então eu quero realmente fazer essa linha com ele, né? Se eu tivesse que dar um nome a essa linha, o filho amado do pai de multidão, aquele que ri do enganador. Essa é a tradução de filho de Davi, Abraão, Isaac e Jacó. É o início da genealogia do nascimento de Jesus. E esse é o nome que eu daria a essa apresentação. Pensando nesse lugar que ele é o nosso pão da vida, né? E o pão também, depois eu fiquei pensando, como sempre tem um pão, né? Em todas as mesas do mundo, nos quatro cantos da terra, da forma que é variada, sempre haverá um pão fininho, fofinho, mais torradinho, mais cru, recheado, não recheado, tapioca. Não, uma bolacha específica da nossa terra é o nosso pão. Como o pão está em todos os lugares e como isso é um reflexo e um espelho de Jesus, né? Porque em que lugar ele não está? Não é verdade? Em que lugar ele não se encontra? Não é verdade? Onde a gente chegue ali, ele está ali. E essa foi também o resumo da minha Ecro. Eu pude compartilhar do começo ao fim, antes, durante e agora, eu acho que após, sobre o Deus presente. Deus presente, isso para mim foi o que mais ficou. Então vamos dar início, tá bom? Eu vou estar contando essa história, a ideia que eu quero contar para pessoas que não conhecem, tá certo? Então tenham paciência, sei que todos aqui conhecem a palavra, então tenham paciência quanto a isso, mas esse é o meu desejo. Então vamos iniciar. Então, gente, hoje nós estaremos juntos aqui, nesse momento, conversando um pouquinho, fazendo um pão, de boa. Só que antes de começar, eu queria que a gente começasse a pensar em cada elemento dessa sala que tem aqui nessa sala, sejam cadeiras, sofá, quadro, paredes. Cada elemento que a gente pode ver, bacia, forno, televisão. Cada um desses elementos, eles não estão aqui ao acaso. Eles não estão aqui por acaso. E também eles não foram feitos ao acaso, nem por acaso. Então, cada um deles tem um propósito específico, certo? Concordam? Sim. Isso. Então, sendo assim, tendo ele, cada um, seu propósito específico, quem pode nos dizer o propósito específico dessa mesa? Segurança. Ela foi criada especificamente para algo, apoio, segurança. Ela consegue já comunicar para a gente, ela já consegue revelar para que ela foi criada. Mas se eu quiser mesmo saber tudo que ela pode me oferecer, eu preciso acessar a pessoa que criou. Então essa é uma verdade básica que eu preciso que a gente só assuma ela, sabe? Porque a verdade é que cada coisa aqui tem um criador. E isso não tem o que se contestar. Porque a criatura, ela pode falar do seu propósito, da sua identidade, mas não porque ela deu a ela. Alguém deu para ela. Então esse é o conceito que a gente quer trabalhar. Por quê? Porque isso tudo é um reflexo da história original que nós vamos estar contando hoje. Tá bom? E essa história, ela começa na eternidade. Esse é o início dessa história. Essa história começa na eternidade, antes do tempo, do espaço, da matéria. Ele
estava ali. Somente ele em sua plenitude, não havia céus, nem terra, nem mares. Ele na sua plenitude, Pai, Filho e Espírito. Ele estava ali presente. E através da vontade boa, perfeita e agradável dele, ele cria céus e terra. E não porque ele precisasse, mas porque ele decide criar assim. Ele quis criar dessa forma. Então, o que nós vemos é que a partir desse princípio do amor, de dar e não receber, nós vemos a vida eterna doando-se na sua criação. E à medida que ele se doa na sua criação, a partir ali de mais ou menos 4.000 antes de Cristo, essa terra que ele criou, ele começa a dar forma a ela. Ele vai dando a forma, por quê? Porque ele criou e agora ele vai formar, vai ordenar trevas, vai ordenar águas, vai ordenar firmamento, vai ordenar porção de terra. Ele sai ordenando tudo isso através da sua palavra, luz e o Espírito dele que pairava sobre as águas. E assim, ele vai dando a essa forma, mas ele não dá só a forma. Ele preenche o vazio. Então, em 6 dias, ele vai criando relvas, ervas, árvores frutíferas, animais aquáticos, terrestres, voadores. Ele vai preenchendo todo o vazio em 6 dias, sol, lua, estrelas, toda a criatura segundo a sua espécie, de maneira única. Ele faz, assim ele faz. E então, no 6º dia, ele decide assim: façamos o homem e a mulher conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, ele pega o homem e a mulher, ele pega aquele homem do pó da terra, dá forma àquele homem, sopra nas suas narinas e torna ele alma vivente. E para não deixar ele só, sem uma ajuda adequada, ele cria e providencia uma mulher do osso, da carne do homem. Ele providencia essa mulher. E ali ele faz um jardim para eles. E nesse jardim ele coloca todas as árvores boas, boas para alimentos, boas para ver, só para ver, boa para ver só. Boa para comer e boa para ver. Ele se preocupa até com quem vê. Quem é que vai ver? O que eles vão ver? Boas para ver, boas para se alimentar. E então ele pega e coloca eles no jardim. E ali ele diz: ó, tô colocando essa árvore no meio do jardim, árvore da vida, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer do fruto dela. E assim ele cria todas as coisas sobre os céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, principados ou potestades. É assim que ele cria todas as coisas e ele descansa. Ali ele abençoa e santifica. E ali ele descansa de toda a sua obra como Criador. Então, eles vivem ali de maneira plena, eles tinham tudo que eles precisavam ali. A plenitude estava com eles, a presença estava com eles. Mas algo trágico acontece. Eles quebram o limite, eles comem do fruto. Uma outra criatura de Deus chega a eles e distorce a verdade que Deus tinha dito. A criatura de Deus diz: vocês podem comer sim, vocês não vão morrer não, vocês vão ficar como deuses. Então,
acontece, mais trágico ainda do que a visita dessa criatura, é que ao invés de eles continuarem desprezando aquele fruto e escolhendo a Deus, eles passam a desprezar a Deus e escolher o fruto. Eles trocam o Criador pela criatura. Eles trocam a verdade e abraçam o engano. Eles amam as trevas mais do que a luz. Eles desobedecem. E então, a consequência dessa queda é trágica para eles. Porque ali, a consequência foi que entrou o pecado no mundo, e a partir do pecado agora a morte. E a morte era justamente viver afastado da presença que estava sempre ali com eles. Então aquela mulher, ela passou a ter o desejo dela sob o governo do seu marido e dores de partos multiplicadas. E o homem, por ter ouvido a voz da sua mulher e não a de Deus, a terra se tornou maldita por sua causa, cheia de espinhos e abrolhos. E agora, o que nós vemos é um amor contínuo de Deus sobre eles. Mesmo culpados, mesmo pecadores ali, vergonha, culpa, medo, se escondendo de Deus. Deus os acolhe, Deus os veste, mas vai precisar expulsá-los daquele jardim. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles iam ser mortos eternos. Então, antes dessa expulsão, acontece algo extraordinário. O princípio da salvação, a promessa da redenção. O Senhor diz, aquela criatura dele, a quem ele tinha tornado maldito e rastejante no seu ventre pela terra, vulgo serpente, Deus diz assim, virá o descendente da mulher e pisará na sua cabeça. Ou seja, ainda que aquela serpente ferisse o calcanhar, Deus estava dizendo que viria o descendente que esmagaria a cabeça dela. Então, o que nós vemos em seguida é eles sendo expulsos do jardim. E agora eles desenvolvem economicamente. Eles tinham verde, eles tinham frutos, eles tinham tudo ali. Tanto para eles fazerem mercados uns com os outros, como desenvolver mesmo para alimento. E o que acontece, em vez de eles começarem a espelhar a bondade que eles tinham aprendido naquele jardim, eles não conseguem dominar o pecado que jaz na porta do coração deles. Então, da mesma maneira que se multiplica aquele pó da terra que o Senhor criou, multiplica-se também o pecado. Agora é homicídio sobre homicídio, bigamias, imoralidade, prostituição. Então o Senhor olha para a terra e vê como o homem estava com o coração inclinado para o mal. Então ele decide dar cabo da humanidade que ele criou. Então, se ele criou, ele é dono. Concordam ou não? Ele decidiu dar cabo da humanidade que ele criou. Então, ele, a partir da sua decisão, tem um homem justo ali. E aquele homem justo, ele pede que construa uma arca de madeira de proporção gigantesca, ali entre sua família, um par de cada espécie, e assim aquele homem faz, assim aquele homem constrói, e então, em 2400 antes de Cristo, um dilúvio de proporção global acontece. 1600 anos depois da criação, o Deus longânimo, o Deus que aguardava, o Deus que esperava pela correção, decidiu dar cabo da humanidade dele. Se você sofre pensando que Deus não, você acha que ele não sofre por ter dado cabo da humanidade que ele criou. Mas ele precisou purificar a terra devido à maldade do homem. Então ali, depois que ele fechou a arca, um ano se passou.
E então, quando eles descem da arca, o Senhor estabelece um pacto com aquele homem, um pacto Noé, não sei falar essa palavra, com Noé. Um pacto com Noé ele estabelece. E então, o pacto é o seguinte, se lembra do homem lá? Que a terra se tornou maldita por causa dele, porque ele ouviu a voz da mulher? O Senhor diz assim, eu não tornarei mais a terra maldita por causa do homem, porque ele é mau desde a sua mocidade. Né? E eu também não vou destruir mais a terra como eu destruí. E eu estabelecerei um arco para isso. E então a gente vê agora em Noé o patriarca de uma humanidade renovada. Sim e não. Sim, porque de fato eles multiplicaram, porque esse era um dos propósitos: multiplicar, crescer, ser fértil, glorifica, domina sobre a natureza, eu te dou esse domínio. Era isso, e eles multiplicaram realmente, mas tiveram uma ideia de construir uma torre. Essa tá pequena perto da que eles queriam, isso aqui é nada. Eles queriam uma torre que chegasse no céu. Por quê? Porque eles queriam ficar juntinho. Não queriam continuar o mandato, espalhar sobre a terra. Se multiplicou, se ficou fértil, se cresceu, então espalha. Mas eles queriam ficar tudo juntinho, alcançando fama e glória para si. O Senhor veio, olhou, em 2148, o Senhor veio e confundiu todas as línguas. E ali eles pararam de construir e espalharam, cumpriram o mandato. E então, 57 anos depois daquela torre, em 2091, Deus chama o filho de uma nação e pai idólatra, Abrão. E nesse homem, quando ele chama esse homem, ele chama dizendo a esse homem assim: através de ti farei bendita todas as famílias da terra. Aquele homem tinha 75 anos, e quando ele ouve o Senhor falar isso para ele, eu não sei o que ele pensa, mas sei que ele tem 75 anos, e a história nos diz que, mesmo ele sendo velho, casado com uma mulher estéril, quando ele ouve, farei, através de ti, bendita todas as famílias da terra, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu, não nas circunstâncias, ele creu na verdade. Não nas circunstâncias que me enganava, mas na verdade. Então 24 anos se passa aí nessa história. E a verdade é que nesse período de 12, ele tem um filho, a quem ele chama de Ismael, filho da escrava da sua mulher, que estava pensando, inclusive ela diz: o Senhor está demorando a abrir minha madre. Então ela faz um costume da época e oferece sua escrava. E aí nasce o primeiro filho de Abrão. Mas aí nesse nascimento, ele vai caminhando a jornada até que o Senhor chama ele novamente e diz: caminha comigo e ser íntegro. E ali muda o nome dele. Ali ele tem esse encontro ainda maior. E o Senhor faz uma aliança incondicional, não pelo mérito humano, mas pela graça dele. Ele faz com ele mesmo aquela aliança. E ele diz a Abrão: este teu primeiro filho, eu farei dele uma grande nação. Mas a minha aliança perpétua é com Isaac. Nele está a minha aliança perpétua. Então, em 2066, quando Abraão tinha 100 anos, nasce Isaac. E através de Isaac, nasce também seus filhos Esaú e Jacó, em 2006. E em Jacó, aquele que seria depois, mais tarde, chamado de Israel, nasce 12 filhos, que seriam e que se tornariam as 12 tribos de Israel. Com essa era do patriarcado, nós conseguimos ver o descendente que esmaga a cabeça da serpente. Ele é o primeiro homem justo. Quando a terra não há mais solução, o justo se levanta como descanso para a terra. Ele
Ele é o patriarca primeiro. Ele é o filho da promessa. Mas o que acontece depois das 12 tribos? Eles vão crescendo, vão se desenvolvendo e acontece uma grande fome ali. E agora Jacó se vê encurralado naquela terra e ele precisa alimentar aqueles descendentes. Então ele junta todo o seu povo e ele vai rumando para a terra do Egito, procura de provisão e alimento. E em 1876 ele entra naquela terra. Mas por quê? Como? Como isso é possível? Isso é possível porque o filho predileto dele, anos antes, aos 17 anos, ele sofria muito desde a infância, mas aos 17 anos os seus irmãos, com inveja e com ciúme dele, planejam matá-lo e então decidem vendê-lo. E então vendem ele como escravo. E aos 17 anos aquele menino entra no Egito como escravo e ele vai alcançando favor ali como escravo. E o povo vai vendo o caráter dele, ele é encarcerado e ele se torna governador do Egito. E então ele oferece perdão aos seus irmãos e ali ele é uma ponte de acolho, de provisão, de cuidado para toda a sua família, seu pai e os descendentes de seu pai. E agora nós vemos também que o primeiro patriarca, o filho da promessa, o descendente que esmaga a cabeça da serpente, ele também é aquele que será traído pelos seus irmãos. Mas ele é e será e sempre será o governador sobre todos, que oferece perdão e redenção. E então, o que acontece é que quando Jacó entrou em 1876 no Egito, com 130 anos, aos 147 aquele homem morre. E depois também vem a falecer José, aquele homem de renome naquela terra, aquele homem que era reconhecido ali na terra do Egito. Então, o que acontece com aquele povo? Aquele povo agora está super obediente aos mandados, eles crescem, eles vão crescendo, vão se multiplicando. E ali no Egito eles crescem sobremaneira. Muito, eles crescem muito, sobremaneira. E então o faraó vê aquele povo crescendo, não conhecia José. Então ele diz assim, não, a gente precisa oprimir esse povo para ver se eles deixam de crescer, porque a qualquer momento esse povo pode acabar com a gente. Então ele começa a oprimir aquele povo. Porque ele diz, não, se oprimir eles diminuem. Mas quanto mais eles eram opressos, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram opressos, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram opressos, mais eles cresciam. Construíam cidades para os egípcios. E então ele decide, não, vamos matar os filhos dele. Então, os homens que nasceram, vamos matar. E é nesse período de vamos matar os filhos homens dos hebreus, que em 1526 nasce Moisés. Moisés, ele é guardado pelos seus pais que não temem o decreto de Faraó. Eles escondem aquele menino por 3 meses até que não dá mais. Então ele lança eles à beira dos rios e ele é encontrado pela filha de Faraó. E ali aquele menino tirado das águas agora vai crescer 40 anos sobre o costume daquele povo. E depois o Senhor vai encontrar com ele numa terra chamada Midian. E o que é que ele estava fazendo ali? Ele tinha matado um egípcio para defender o seu povo. Com isso ele estava abrindo mão da identidade de egípcio, mas também estava assumindo uma identidade de homicida. E ali o Senhor estava chamando aquele que foi tirado das águas, o homicida, para ser o mediador entre o libertador e o povo escravizado. E então aquele homem volta para aquela terra. E em orientação divina realiza sinais e maravilhas para convencer Faraó a deixar o povo ir. O Faraó é irredutível. E ele realizando sinais e maravilhas. E o Faraó é irredutível. E então o Senhor estabelece o último sinal. E nesse último sinal o Senhor estabelece o memorial da libertação. O memorial que significa o anjo passa por cima. O Senhor passa por cima, que é a Páscoa.
Ali estava o memorial da libertação. Então, em 1446, aquele povo é liberto do Egito. E agora eles começam a percorrer uma caminhada sobre o deserto. E ali naquela caminhada no deserto, eles tinham caminhada curta, porque eles estavam rumando para a terra prometida. Terra prometida que Deus deu a Abraão na aliança que fez com ele. O Senhor disse, eu dei já essa terra aos teus. E ele vai percorrendo esse caminho com o povo. Só que era uma jornada curta. E então se tornou uma jornada longa. Por conta da dureza do coração, por conta da ingratidão do povo, por conta da incredulidade do povo, porque o povo não conhecia aquele Deus que estava libertando. E o Senhor passa 40 anos ali, naquele deserto, fazendo justamente, se apresentando para eles. O Deus da provisão, o Deus do alimento, o Deus da água, o Deus da comida, o Deus que gera, o Deus Pai. Ele estava apresentando o Pai para eles ali no deserto. Mas eles não estavam se dando conta daquele Deus. Então eles vão caminhando até chegar no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus dá a Abraão as leis. Estabelece códigos de santidade. Que é isso que as leis significam. Códigos de santidade no relacionamento com Ele, com Deus. Ali estão os 10 mandamentos também, todas as outras leis que eram correspondentes a um lugar que o Senhor também estava estabelecendo com eles, que era o tabernáculo, um lugar de adoração móvel que refletia a presença de Deus ali. E também o Senhor instituiu com eles o sacerdócio levítico, que é justamente a tribo, uma das 12 tribos, a tribo de Levi. Ela seria responsável em servir e mediar entre Deus e o povo agora. E essa é a caminhada daquele povo ali no deserto. E as últimas palavras de Moisés antes de ele morrer, ele estabelece com a geração que nasceu no deserto, porque grande parte da geração que saiu com ele já não estava mais viva. Então a segunda geração que nasceu ali no deserto, ele começou a fazer um memorial novamente das leis, relembrando o povo sobre as leis e também falando sobre as bênçãos e maldições que isso poderia ocorrer de verdade com o povo se o povo não fosse fiel a Deus ou se o povo fosse fiel a Deus. Então ele estabelece todas essas bênçãos e maldição ali com o povo. E então Moisés falece e o povo entra na terra que o Senhor tinha prometido. E isso já fazia 650 anos desde que o Senhor prometeu a Abraão. E agora com o sucessor de Moisés, que é Josué, que era o remanescente junto com Moisés, mas não só um remanescente, mas um dos homens que acreditou que a terra seria dada. Um dos 12 que foi enviado. Só 2 acreditaram que podia ser dado, Josué e Caleb. Então ali, naquela terra, em 1406, eles vão conquistando a terra. Eles vão tendo os territórios divididos entre as tribos. Eles vão realmente saboreando de coisas que ele nunca nem plantou, nunca fez nada. O Senhor que deu para eles aquela terra totalmente pronta. E na verdade diz assim a história, que o maná que eles comiam no deserto cessou na terra. E na verdade não cessou, continuou constantemente um maná. A terra estava lá, eles não plantaram nada, estava lá. Deus entregou. E eles celebram, no tempo deles celebrarem, ali vai ter uma renovação da aliança também. Porque o que acontecia? Josué disse assim para aquele povo, olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. E ele dizia aquilo para falar do coração dele, mas ele estava renovando uma aliança também com aquele povo que mesmo vivendo tudo isso, recebendo essa terra, eles estavam cheios de deuses do Egito ainda. E eles precisavam largar a mão daqueles deuses. Então aquele povo ouvindo Josué fazendo a renovação da aliança, ele diz, sim, nós vamos seguir sim, vamos para cima. Então 30 anos depois dessa caminhada na terra prometida, Josué morre. E quando Josué morre, agora o povo vai assumir a liderança sobre a orientação divina. Então aquele povo
vibrante, que disse, vamos sim, vamos para cima, é isso. Aquele povo começou a se esquecer de Deus. Não inculcava na cabeça dos seus filhos, e não inculcando os mandamentos nem os estatutos, eles simplesmente abandonaram o Senhor. E além de abandonar, eles começaram a se associar com o povo da terra, que o Senhor disse a eles, não faça isso, isso vai ser tropeço para vocês, se vocês se associarem ao povo da terra. Então, eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, porque não só se associaram, como serviram e adoraram aos deuses daquele povo. Então começa aí em 1376 até 1075 um ciclo de degradação humana, um ciclo de arrependimento, aí o pecado, aí um tempo de paz, aí esquece do Senhor de novo, aí idolatria, pecado, cativeiro, aí clama o Senhor envia juízes guerreiros para livrá-los da mão do inimigo, eles se arrependem, aí tem um tempo de paz, e aí de novo, esse ciclo contínuo. Mas ali numa cidade próxima, mesmo eles vivendo essa etapa, o Senhor vai revelando também que o plano da redenção estava indo a todo vapor. Através de uma remanescente chamada Noemi, de uma moabita leal chamada Ruth, e de um homem generoso, filho de uma meretriz chamado Boaz, Deus estava gerando homem segundo o coração dele. Mas esse ciclo de 300 anos foi um ciclo devastador, porque agora o Senhor não estava livrando ele só da mão dos inimigos de fora, mas agora os irmãos, os próprios, os filhos, os irmãos agora eram os próprios inimigos. Eles estavam matando eles mesmos, o ciclo estava extenso. Agora não era o inimigo de fora que prisionava, agora vamos matar, mesmo chorando. Senhor, é pra gente subir de novo contra o nosso irmão. E o Senhor diz, sobe. Por quê? Porque os irmãos abusaram de uma mulher tanto que o levita que estava com ela, partiu ela em 12 pedaços assim. E foi mandando para as tribos aqueles pedaços dela, porque aquele ciclo foi devastador. Agora era coisa de irmão contra irmão. Era um negócio destruidor. Mas o Senhor estava ali dizendo, sobe contra o teu irmão. E eles choravam. E o Senhor dizia, pode subir e mata. Porque aquela vingança não era deles, aquela vingança era do Senhor. Aquela vingança era do próprio Deus. O Senhor dizia, sobe. Quase extinta. A tribo foi quase extinta, do próprio irmão foi quase extinta. Ele não se alegra. Mas foi preciso. E aquele ciclo seguiu ainda assim, mesmo depois de tudo isso, o ciclo seguiu tanto que todo o sacerdócio estava corrompido, os filhos dos sacerdotes corrompidos, a arca da aliança que simbolizava ali a presença foi roubada pelos filisteus. E aquele povo que deveria ser o modelo, estava olhando para as nações em volta e estavam pedindo um rei para o último juiz estabelecido, que era Samuel. E Samuel fica todo assim, porque o juiz estava ali para resolver, né? Aí o povo pede pede um rei ao juiz. E aí Samuel vai falar. Vou limpar aqui para não cair com vocês, né? E Samuel vai falar com Deus. E a verdade é que... Obrigado, meu bem. Deus diz assim, Samuel, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Dá um rei para eles. Dá um rei para eles. Dá um rei segundo o coração deles. E assim, em 1050, Samuel unge Saul. E Saul vem mesmo segundo o coração do povo.
segundo a aparência do que o povo gosta. Quando eu falo povo, eu quero que vocês lembrem que eu sou povo, viu? Eu quero que vocês se lembrem disso, olha, do jeito que o povo gosta. Forte, valente, né? Mata nos peitos, que eu ganho. Joga que é eu. Só que aí rejeitado por Deus. De tanto orgulho, de tanto temor de homens, de tanta desobediência. E em 1010, o Senhor estabelece aquele homem lá, da remanescente Noemi, da Moabita leal, Ruth, do filho da meretriz, Boaz, generoso. Aquele homem agora é não só o homem segundo o coração de Deus, mas o rei. Mas por que ele não pecou? Não, ele pecou. Mas diferente de Saul, ele assumia seu pecado, mesmo que isso enfraquecesse o seu reino, mesmo que isso trouxesse divisão, destruição familiar, ele estava ali assumindo o seu pecado. E pecou realmente, mas ele assumia a sua culpa. E então, a gente vê ali Jerusalém sendo alcançada por Davi. O reino vai se tornando cada vez mais ali unificado. E então o Senhor estabelece com aquele homem ali, Davi, diz que sempre haveria um sucessor da linhagem davídica no trono. E isso seria perpetuamente. E então Davi conclui seu reinado em 970. E de 970 a 931 assume seu filho Salomão. E então Salomão ali, ele passa a criar o templo em 966. Era o ápice para aquele povo estava sendo construído em sua identidade, aquele povo estava tendo adoração, eles estavam contemplando isso, eles tinham a lei, agora eles também tinham um templo. Mas aquilo que foi o ápice para o povo, para Salomão não foi o ápice, porque ali, depois da criação daquele templo, aquele homem começa a se perverter no coração, fazendo casamentos mistos com as mulheres das outras terras, estabelecendo templos para os outros deuses. Aquele homem faz tudo o que um rei não deveria fazer. E a partir daí ele carrega na sua canga a divisão do reino que seria estabelecida no seu filho Roboão. Então, em 930, chega Roboão, tendo decisões de reinado para tomar. E uma das decisões era, alivia ou não alivia as cargas do povo? O povo está pedindo alívios de carga. Ele vai tomar conselhos com anciões. Ele vai tomar conselho com os amigos. E então ele decide ficar com os amigos, que diz o quê? Bota pra cima desse povo, tá leve, bota mais pesado. Pode colocar pesado para eles. Faz mais do que o teu pai fez. E aquilo dali apertou tanto o povo que ali aconteceu a divisão do reino. E então o reino do norte fica com as 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, a de Judá, da descendência davídica, e Benjamim. E ali o que nós vemos, essa reino sul fica com um templo e o reino norte não fica. Então Jeroboão, com medo de enviar o povo, ele começou a instituir bezerros nos altos, e a idolatria que já estava consumindo aquele povo agora vira total degradação daquele povo. E a ação profética é fundamental agora num momento como esse, porque os profetas vêm mesmo denunciando não só a idolatria do reino norte, mas injustiças também cometidas no reino sul. Ele denuncia, a boca de Deus se levanta nos seus homens e ele vai denunciando e vai chamando ao arrependimento, mas eles não estão nem aí. Então, como um reino dividido que não subsiste, o Senhor permite, comprovando assim o que ele já havia dito, que seria entregue na mão dos inimigos. Então, em 722, a Assíria está sob o cativeiro assírio. O reino norte está sob o cativeiro assírio. E em 3 deportações diferentes, isso acontece também depois, posteriormente, com o reino sul. Em 605, em 597 e 586. Onde é levados nobres, oficiais na segunda, sacerdotes, e onde é enviado na última todo o restante do povo, e a cidade é totalmente destruída e o templo é totalmente queimado. Então ali no cativeiro, nós vemos aquele povo padecer, mas principalmente no assírio, por conta da violência. Então eles tinham uma estratégia de dispersar o povo para enfraquecer a identidade, para enfraquecer a cultura e assim evitar que o povo se rebelasse. Era essa maneira que eles faziam.
Então ali naquele reino agora dividido, nós temos 2 tribos que vão permanecer, porque as outras 10 ninguém sabe o que acontece. Alguns até dizem que a partir dali, da dispersão das 10 tribos, surge um novo povo, que a gente vai encontrar eles talvez um pouco mais na frente da nossa história. Mas o que nós vimos esse povo viver no cativeiro babilônico? Alguns até se estabelecem, eles ficam bem ali no cativeiro, porque a estratégia do cativeiro, eles eram servos, mas não eram escravos. Então eles se estabeleciam alguns, tinha sinagoga onde eles tinham oração, lei. Então ali naquele cativeiro, a promessa do Senhor vai ganhando vida também de libertação para eles. Mas o que nós vemos é Daniel, um dos profetas que foi levado na primeira deportação, junto com seus amigos, não se prostrando a nenhum deus da Babilônia. E isso surpreendendo, inclusive, sendo referência até para os reis da Babilônia. Vemos também homens, profetas como Ezequiel também levantando a voz, porque o Senhor fez ele levantar a voz, dizendo assim: fala com esse povo, quer ouça, quer deixem de ouvir, fala com eles. Eles são casa rebelde, mas eles vão saber que eu sou o Senhor. Eu darei a eles um coração, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu darei a eles um novo espírito. E ali vai se completando uma jornada de 70 anos. E então nós vemos o Senhor também se manifestando agora até num rei pagão. O rei pagão, Ciro, da Pérsia. Esse homem vem com o seu exército, com o seu império e domina a Babilônia. E a forma dele dominar é repatriando aqueles que estavam sob o domínio deles. Ou seja, voltem para suas terras, estabeleçam sua sociedade, estabeleçam sua adoração, sua cultura. E eles faziam isso não porque eles eram muito bonzinhos, era só porque eles queriam a oferta de todos os deuses. Então aquele povo tinha que pagar impostos para ele, mas eles repatriavam. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que Deus se manifestou em Ciro mesmo para ajudar. Para ajudar não, para cumprir aquilo que ele disse, que quando completasse 70 anos, o próprio Senhor traria o povo de volta para a terra. Então é isso que nós vemos agora. Nós vemos que aquele governador que foi traído pelos irmãos, o descendente que esmaga a cabeça da serpente, ele também é o mediador entre o povo. O povo que está cativo, ele media o povo e com o libertador. Ele também é o general dos exércitos que conduz o povo para a terra que ele deu para o povo. É isso que ele é, o general dos exércitos. Ele é o rei dos reis, mas ele é o justo juiz. O sacerdote dos sacerdotes, o profeta dos profetas. A voz antes e depois do cativeiro. E durante o cativeiro. O descendente que esmaga a cabeça da serpente. Agora nós vamos ver que ele é o reconstrutor do templo e também o reparador das brechas. E então, em 538, porque em 539 foi quando Ciro se apossou da Babilônia, dominou a Babilônia. Agora em 538 acontece o primeiro retorno para a terra com Zorobabel e Josué. Ali eles vão reconstruindo o templo. Em 520 eles são parados de construir, são impedidos de construir. Por quê? Porque os inimigos não estavam satisfeitos com eles. Então eles decidem, como o rei que lhe disse para a gente não construir, o que foi que eles fizeram? Vamos construir nossas casas. Só que ali eles foram ficando, ali eles foram se acomodando. Ali eles foram se acostumando. Então o Senhor levanta 2 profetas seus, Ageu e Zacarias, e fala ao povo dizendo: como podem? Como vocês podem construir a casa de vocês e o templo está em ruínas? Como vocês podem? Então aquela exortação também foi um encorajamento ao povo. Porque ali o povo se levanta e em 516 eles concluem o templo. Então acontece agora o segundo retorno com Esdras. Aquele homem que se compromete no coração, que se dispõe no coração a ensinar o povo.
Ele estuda para ensinar o povo as leis, porque aquele povo veio da Babilônia, alguns não falavam mais a língua hebraica, estava tudo misturado com a língua babilônica, e assim Esdras se compromete. Então, 12, 14 anos depois, o que vai acontecer é que vem Neemias agora, para a reparação dos muros. E ali a gente vê Deus o tempo todo agindo com aquele povo, mas aquele povo volta a se relacionar com as mulheres da terra. E volta a relacionar e ter casamentos mistos. E aquilo traz uma grande comoção com Esdras e Neemias, e eles reformam aquela situação. O Senhor também agora traz até Malaquias, porque não era só uma questão dos casamentos, era uma questão também do sacerdócio que estava corrompido. Ofertas eram feitas de qualquer jeito, de qualquer forma, não havia primazia, era restos. Então Malaquias levanta a sua voz ali, em 433. E então agora começa um tempo conhecido como o tempo do silêncio profético. Que na verdade não é o silêncio de Deus. O que estava acontecendo é que eles estavam ali sob o domínio dos persas. Mas em 330 a Grécia domina a Pérsia. E então, quando a Grécia domina, é tudo muito sangrento. E vai domínio sobre domínio, proibição, zero liberdade religiosa, até 323, porque quem domina é Alexandre o Grande e ele morre em 323. Então, o que acontece ali depois é que ele divide o seu reino para os 4 generais que ele tinha. E eu vou falar especificamente de 2 que estavam sobre o povo de Deus, os Ptolomeus e os Seleucidas. No Ptolomeu, o povo teve um pouco de liberdade religiosa. A Bíblia, inclusive, Septuaginta, foi escrita na língua grega. Então ali eles tiveram um pouco dessa liberdade, só que isso foi se perdendo quando vieram os Seleucidas em 198. Então o que acontece agora com um homem chamado Antíoco Epifânio é destruição total para o povo, morte para quem não fizesse o que eles mandassem, profanação do templo com porca, com animal que para eles eram impuros. E eles fazem altares para os deuses dele, para Zeus. Eles fazem o que eles querem ali. E então, em 146, Roma domina os gregos. E em 63, Roma domina a Palestina. Ali ela mata 12 mil judeus assim que chega na Palestina. E sempre dessa forma de perseguição, de destruição, um período sanguinário, mas ali também o que aconteceu num tempo como aquele. Naquele período de tanto sangue, muitos também se tornaram mártires ali, se entregaram mesmo pela causa, porque em 167, o que acontece ali é uma revolta de uma família que carrega também junto com eles um povo, que é a revolta dos macabeus. Ali o povo, os macabeus, o que eles sentem quando eles chegam no templo, que vê porca, que vê altar para outros deuses? Aquele homem se indigna com um zelo tamanho pelas coisas do Senhor, um zelo pelo Senhor, um temor ao Senhor. E aquilo dali ele vai, realmente entrega a sua vida, ele se dedica a romper com aquilo que estava acontecendo naquele tempo, e ele dedica a ele e todos os seus filhos. E aquele homem passa até esse zelo tamanho. E o que estava acontecendo aí? A Grécia estava trazendo uma língua só para o povo, como trouxe a cultura, a Bíblia, nesse grego que serviria depois, mais tarde, para os gentios. Então, assim, estava acontecendo um movimento grande também, mesmo que parecesse que Deus não estivesse agindo ali, mas Deus estava presente ali, marcando sua intervenção através do seu zelo, porque aquele que esmaga a cabeça da serpente, além de ser o reconstrutor do templo e reparador das brechas, ele é o zelo, e o zelo pela casa do pai dele vai consumir ele, como consumiu, porque precisava consumir. Então foi um tempo de muito sangue,
um tempo de grandes rebeliões, mas um tempo de avanço. Um tempo de avanço para a chegada daquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, em um depois de Cristo, anunciado pelo anjo Gabriel, a sua mãe passa 3 meses com sua parenta, porque o anjo não anuncia só o nascimento de Jesus. O anjo também diz, aquela parenta sua estéril, tá grávida também, já tem 6 meses que ela tá grávida, e Maria vai. Passa 3 meses com a parenta dela, que já estava com 6 meses quando ele chegou, ou seja, provavelmente ali completou-se os 9 meses. Ninguém sabe se ela viu um João nascer, mas o que a gente sabe é que ela estava ali servindo sua parenta, e o Emanuel estava servindo aquele que prepararia o caminho para ele. E ali, o que nós vemos é o tempo da purificação acontecendo. 8 dias ele é circuncidado. E no tempo da purificação, ele já tinha recebido visita de pastores. Agora ele recebe também visita de magos que anunciam o quê? Que o rei soube que ele nasceu e agora sua família precisaria fugir. E eles fogem. E eles depois apresentam aquela criança no templo. 12 anos de idade. 12 depois de Cristo. Ele já tem 12 anos. E ali ele vai, anualmente ele sobe com a família. Para onde? Para celebrar o quê? A Páscoa. Anualmente. Aquele era o 12º ano dele subindo para celebrar a Páscoa. E ali, seus pais terminam a festa, vão embora, não se dão conta, passa 3 dias. Eita, cadê Jesus? Vá procurar o Emanuel. E acham ele no templo e ele olha para aqueles pais aflitos e diz, por que me procuram? Eu estava aqui no templo, na casa do meu pai. Mas o que acontece? Ele era submisso, é isso que a história diz. Aquele menino de 12 anos, submisso, volta com seus pais. E a palavra diz que ele crescia em estatura, em graça e em conhecimento. Agora não só na presença de Deus, quando ele era um bebezinho, mas agora na presença de Deus e na presença dos homens. E ele cresce em estatura, em conhecimento e graça na presença de Deus e na presença dos homens. Aí passa 1 ano, 2, 3, 18 anos ele crescendo em estatura, em graça, em conhecimento na presença de Deus e na presença dos homens. E isso chega ao 30 depois de Cristo. Agora o ministério público daquele menino que estava crescendo em estatura, em graça, em conhecimento na presença de Deus e na presença dos homens. E ali é ouvido no seu batismo uma voz do céu, afirmando junto ao Espírito Santo, este é meu filho amado em quem me comprazo. E então ele é levado para ser tentado, mas não é seduzido como aquele primeiro homem e aquela primeira mulher, porque a vontade dele é fazer a vontade do Pai. Então o diabo deixa ele, mas para aparecer de novo depois de um tempo oportuno. E então ele vai e entra em poder. A palavra diz que ele entra com o poder do Espírito nas cidades. A fama dele vai crescendo. Ele cura, ele ensina nas sinagogas, nas aldeias, nas cidades vizinhas. Ele cura como? Ele manifesta como? Através da sua vida, do seu testemunho, da palavra. Através das orações que ele fazia coletivamente com seus discípulos e sozinho. Essa era a marca dele. Essa é a marca dele. E então ele, na última semana, vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa que ele ansiava grandemente em comemorar. E aí ele começa a comemorar aquela Páscoa com os seus discípulos. E então o tempo oportuno do diabo chegou. E ele diz, vai e faz o que tu tem que fazer. Ali, na noite da sua prisão, ele foi traído por 30 moedas e um beijo. Pelos seus. E ali ele é preso, entregue ao sinédrio, torturado. Às 9 horas crucificado. Às 3 horas da tarde ele morre e a terra fica em trevas. De meio-dia às 3 da tarde. José vai a Pôncio Pilato recolher o corpo dele e envolve em linhos jamais usado e o enterra em um sepulcro também jamais usado. E então
O povo do Sinédrio, as autoridades religiosas ficaram amedrontadas e quiseram fazer o quê? Vão botar guarda, porque os discípulos vão levar o corpo, depois ficar com essa historinha de ressuscitou. Bora botar os guardas. Botaram os guardas na porta. Mas depois tiveram que inventar uma mentira. E pagaram os guardas para mentir, dizendo que roubaram o corpo dele. Por que precisaram mentir? Porque eles precisaram mentir? Porque até hoje a mentira é essa. Porque verdadeiramente o Filho de Deus Altíssimo, o Filho amado do Pai da multidão, aquele que ri do enganador, esmagou a cabeça da serpente. Ele vive! O anjo disse: por que está procurando o Cristo crucificado? Ele não está mais aqui, não. Ele vive! Ele esmagou o Filho amado do Pai de multidão, aquele que ri do enganador. Acabou! Ele mesmo disse: está consumado. E então ele percorre o povo, ele percorre a multidão, ele encontra os seus e diz aos seus: por que vocês, o povo incrédulo, vocês não acreditaram em quem me viu ressuscitado? Mas tem nada não, vocês são minhas testemunhas vivas. Eu dou a promessa do Pai. Então toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele diz. E então ele dá uma ordem. Ele diz: vocês permaneçam na cidade até que do alto receba poder. Porque vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até no confins da terra. Então ide e pregai o evangelho a toda criatura de todas as nações, fazendo discípulo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não crê será condenado. E estes são os sinais que acompanharão: expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera não vai fazer mal nenhum. Se impor as mãos, eles vão ficar curados, enfermos. Ensine a eles todas as coisas que eu tenho ordenado. E então eles vão jubilosos e ele ascende aos céus. E eles jubilosos, felizes, unânimes, perseverando, passa 50 dias da sua ressurreição, 40 e 10 da sua ascensão. E então o Espírito, a força que vai motora, expandir toda a palavra, todo o evangelho, desce àquele povo. E então o que nós vemos é a expansão da igreja ali. Nós vemos a expansão do reino. As igrejas vai começando a se formar, porque vai começando a converter aquele povo todo. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pode ficar à vontade. Tudo que eles tinham em comum. Eles vendiam as suas propriedades, os bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, à medida que crescia, também havia perseguição. A perseguição começou. E o primeiro mártir da era dos apóstolos também se estabeleceu. E então em 30, ali era 33 na sua crucificação, 33 na descida do Espírito, e agora 34 e 35. Conversão de Paulo, o apóstolo aos gentios, aquele que perseguia, agora o Senhor ia ensinar a ele o que implicava, o que importava seguir a Cristo. E ali, em 47 a 49, Paulo, depois de 12 anos, realiza a sua primeira viagem. Junto com Barnabé, a pedido do Espírito Santo, a igreja. O Espírito pediu que fossem eles dois. E depois, em 49 e 50, havia ali um concílio. Um concílio que estava liderado por quê? Porque gentios também começaram a se converter.
Gentios começaram a se converter. Aquele povo da dispersão foi se tornando um povo chamado os samaritanos. E ali os samaritanos foram recebendo o Espírito de Deus. E por isso o concílio foi sendo estabelecido. Porque e agora? Como é que vai ser? Os gentios vão fazer o quê? Eles vão mesmo fazer a circuncisão? Como vai ser? E ali foi decidido que a salvação é pela graça e pela fé, não pelas obras da lei. E foi instituído ali do que eles deveriam se abster. E então, em 49 a 51, se dá a sua segunda viagem. Então ele vai agora com Silas e Barnabé viaja para Chipre com seu primo. E então sua terceira viagem acontece em 51, 57. Ele fica em Éfeso, escreve algumas cartas ali. E então, em 60, 62... ele é preso. E o que é incrível é que aquele homem, enquanto ele está preso, é onde ele escreve um grande volume das suas cartas. Mesmo preso, mesmo aguardando seu julgamento, Paulo escreve inúmeras cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Então, em 64, acontece um incêndio, provavelmente por culpa de Nero, mas ele coloca a culpa nos cristãos, então começa uma grande perseguição ali aos cristãos, a primeira mais terrível que eles viveram, e depois dessa só foi intensificando as perseguições. Veio depois um segundo Nero, na época do Apocalipse, que foi o livro que João precisou escrever, instruído pelo Espírito, encorajando as igrejas ao redor dele, da Ásia, e também não só encorajando, mas exortando também as igrejas a permanecerem fiel, mas também a voltarem também ao Senhor, porque eles estavam se afastando. Então o que nós vemos é que agora não era só multiplicar, crescer, encher a terra. O que nós estávamos vendo realmente é um povo que também estava começando a glorificar o Senhor. Glorificar, expandindo. Eles estavam expandindo. Porque o Espírito, mesmo que a época seja de treva, pesada, perseguição, o Espírito disse, ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vão e façam discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Obrigada. Gente, muito obrigada. É muito especial. Não, vamos para a ceia. Porque ele não disse que podia comer, né? Então vocês são crentes mesmo, né? Tem que esperar todo mundo, né? É, crente. Amém, Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus. É isso. Ficamos por aqui. Depois eu...